Mais uma edição do Fala Franchising, o podcast da ABF. E lembrando que este podcast é patrocinado pela Sultis, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e unidades próprias, com mais de 20 módulos integrados. E nós estamos ao vivo para quem está participando da Convenção ABF do Franchising. Como vocês sabem, nós estamos aqui num cenário diferente daqueles que vocês estão acostumados a ver e a ouvir. Nós estamos na ilha de Comandatuba. E eu tô aqui, gente, olha, com alguns convidados que eu não sei como vai terminar esse podcast aqui. A gente já apelidou eles de quinta série B. Mas tudo bem, são excelentes, vão falar muito. Vai dar certo, não vai? Eu fiquei ofendido pelo B. Por que não quinta A, né? É porque a quinta série B é sempre o pior. entendi. Pior. Então, e esse aqui que tá do meu lado, eu já vou começar apresentando ele, porque eu tô até com medo, né? Porque a gente marcou num horário que tinha uma outra atividade, e ele já veio aqui, já acabou com a luz, já fez chover. Então, olha, eu vou te falar. Felipe Buranello, coordenador da ABF Regional e Interior de São Paulo, da Maria Brasileira, bem-vindo. Prazer, Andréia, prazer Não vou nem falar o nome deles, deixar eles se apresentarem daqui a pouquinho, mas prazer estar com esse time de feras aqui. Muito obrigado, prazer de verdade de poder trocar ideias sobre o franchising, sobre as nossas regionais. Perfeito. Tenho certeza que vai ser um papo muito produtivo. Muito. E o Felipe, ele vem representando o Guto Covisa. Um beijo, Guto. Ele não pôde estar conosco nesta convenção, mas mandou aqui um representante para falar da Regional Interior de São Paulo. A gente vai falar da Regional Sul, Regional Sudeste. Então, vou passar aqui a palavra para o André Beus, diretor da ABF Regional Sul. Bem-vindo, André. Olá, Andréia, todos aqueles que estão nos ouvindo e assistindo, Felipe. Vou deixar o nosso querido amigo por último se apresentar também, então, né? Seguindo aí a linha do Felipe. É um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre franchise, o que acontece aí nas nossas regionais. E vai ser um papo bem bacana. Obrigado pelo convite. E aí, eu que agradeço. E, por fim, mas não por último, Antônio Bortoleto, que atrasou esse podcast, não foi? Não foi. Tá vendo? Já levou a culpa, mas não é merecedor isso, não. Diretor da ABF Regional, bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado, Felipão. É um prazer estar aqui, a gente poder falar um pouquinho do franchise, que tem as suas diferenças, né? Tem as suas regionalidades, o Sul, o interior de São Paulo, lá em Minas Gerais. Vai ser um bate-papo super gostoso. Vai ser muito gostoso. E divertido. E eu quero já começar comentando um pouquinho de dados, né? Então, assim, olha, o que eu tenho aqui, que a área de BI trouxe pra gente, vamos começar com o Sul. O franchise da região Sul cresceu 12% de faturamento e 8% em unidades na comparação de segundos trimestres. Queria que o André falasse um pouquinho aí desses indicadores, o que mostra, o que motiva o crescimento da região. Fala um pouquinho desses dados, André. Então, a região sul, ela vem apontando o crescimento sustentável aí já faz um bom tempo, né? Os 3 estados do sul crescem de forma até muito parecida aí nos últimos trimestres, pelo menos, depois que a pandemia arrefeceu. E uma característica, de uma forma geral, dos 3 estados, até acho que não só dentro do franchise, a gente sabe que o franchising está sempre na frente, sempre um percentual aí à frente, né, em termos de crescimento, e isso acontece no Brasil todo, mas os 3 estados do Sul são 3 estados muito pujantes hoje em dia, né, Paraná, Santa Catarina se destacando muito, porque é um estado menor, né, ele tem quase a metade da população do Rio Grande do Sul e do Paraná, e apresenta números aí bastante impactantes. Hoje a gente tem lá no Sul, em termos de franchise, em termos de ABF, são mais de 350 associados do Sul. Perfeito. E são mais de 100 franqueadores já em cada um dos 3 estados do Sul. E aí você vê, inclusive, como Santa Catarina está muito forte também, porque como quase metade da população tem quase o mesmo número de marcas franqueadoras. Então, a gente vê as marcas nascendo, se criando por lá, e isso é muito bacana. Perfeito. Aliás, eu não comentei, mas ele também é sócio fundador da Rockefeller, não é isso? Exatamente. Depois nós vamos falar dos planos da marca também. Tá jóia. Passar por isso daí. Aliás, é importante falar um pouquinho das regionais. A gente gravou um podcast anterior com os nossos colegas, né, diretores das regionais do Nordeste, Norte e também do Centro-Oeste, e eles comentaram um pouquinho do que são as regionais, qual é o papel delas, né, principalmente na ABF. E eu gostaria até que você também falasse, para quem ainda não teve a oportunidade de ver outro episódio, comenta um pouquinho, porque eu ouço falar que a Regional Sul aí é uma inspiração, não é mesmo? De tanto evento que tem lá lotado. Conta um pouquinho pra gente. André, então, realmente a gente tá desenvolvendo esse trabalho hoje lá, tem tido bastante sucesso. O engajamento, o envolvimento, o senso de pertencimento de todos aqueles que participam no dia a dia
aí desses encontros que nós realizamos, são 4 encontros por Verdade. ano, basicamente um por trimestre, e esses encontros eles têm sido muito ricos em termos de conteúdo, de networking, de benchmarking, e o associado da ABF tem enxergado muito valor nisso. Mas isso é uma construção, né? Todo mundo fala e brinca assim, porque a Regional Sul hoje é uma referência e tal, mas também muito porque foi a primeira que iniciou esse trabalho, né? E a gente tem aí algumas lideranças da BF que passaram por lá, que fizeram esse trabalho, né? Eu gosto sempre de valorizar essa participação dos meus antecessores, que foram fundamentais para que a gente pudesse chegar até aqui hoje. O Marco Posa, né? O Guga Esquifino, que foi o primeiro, depois o Marco, depois a Fabiana Estrela. Sim. Hoje é nossa diretora executiva. Exatamente, o Antônio, né, mais carinhosamente conhecido como Kiko, Antônio Giel, que né? foi antes de mim, e eu peguei aí, já com o caminho bastante desbravado, e a gente está conseguindo tocar e fazer a coisa desenvolver cada vez mais, e então os encontros têm sido fantásticos. Tanto que hoje em dia já são 2 dias de evento, São né? 2 dias de evento, a gente já conseguiu inclusive fazer com que o primeiro dia seja oficial também, porque antes a gente falava assim, não, é o pré-evento, é o pré-oficial, então não, hoje já virou evento oficial. A gente iniciou esse trabalho de visitas técnicas, então o primeiro dia a gente sempre leva os franqueadores para conhecerem alguma operação interessante local. Às vezes a gente tem muitas indústrias lá no sul também, então a gente conhece a operação da indústria, a gente conhece a operação do franchising, visita as sedes franqueadoras, Perfeito. visita lojas próprias, e a gente sai de lá sempre muito inspirado, né? A gente tem conhecido lugares fantásticos e sempre tem algum momento de confraternização, de happy hour que a gente faz. E a gente tem o evento, digamos assim, o segundo dia, a pauta oficial da BF, com muita troca. Ou seja, também. fecha todas as pontas. Você tem a visita técnica, onde você aprende em loco, você tem a parte da palestra, da troca e também do networking, né? Do lazer, enfim, da troca mesmo. Então tem sido bacana. A gente teve aí, como vocês já colocaram, aí, quase 200 pessoas, 200 franqueadores quase, no último encontro que aconteceu em Gramado. E a gente começou a ter aquele problema bom de resolver, né? De espaço, de local, de a gente conseguir atender toda essa demanda. O número de franqueadores do Sul vem crescendo, o número de associados da BF do Sul vem crescendo, e a gente vai fazendo aí o que a gente pode para continuar, principalmente com essa essência, né? Porque acho que fica até uma dica para, de repente, os colegas que estão ainda em algum estágio anterior, e todas estão evoluindo muito agora, mas acho que a essência é o relacionamento, é essa coisa da troca, do networking, do benchmarking. Eu acho que foi isso que fez com que a Regional Sul se desenvolvesse tanto. Os franqueadores, eles enxergam muito valor nisso, em estar sentado ali conversando com um colega que sente as mesmas dores que ele. Que já passou por alguns dias, que ele vai aprender, né? Isso. E quando o evento ele é pequeno, é muito mais fácil de você ter essa interação entre as pessoas. Quando o evento começa a ficar meio grande, o cara que chega, ele já tem os grupos às vezes meio formados, ele já se sente um pouco fora e tal. Então, a gente tem tomado todo esse cuidado para não perder essa essência, para a gente criar atividades dinâmicas que mesmo o grupo sendo grande, toda pessoa nova todos que chega se sinta abraçado, que ele se sinta parte desde a primeira vez que ele vai, porque é isso que é uma característica muito forte do franchising da BF, que eu já participei de outros tipos de entidades associativas e assim não tem nada parecido com o que é a BF. A troca que existe, né? O senso de colaboração, o competition, né? Sim. Que o nosso ex-presidente André trouxe esse conceito da colaboração junto com a competição, a troca até mesmo entre concorrentes. Sim. Do mesmo segmento, ela existe, é uma coisa fantástica, né? Então, essa essência, assim, ela jamais pode ser perdida. Excelente. Antônio, também quero que você comente um pouquinho dos dados de mercado, de perspectivas aí da região de Minas Gerais, e até lembrar que você é sócio-diretor do Clube da Permuta, não falei no início, mas comente um pouquinho pra gente aí da expectativa. Minas Gerais, o último trimestre ele foi muito relevante para Minas Gerais. Minas Gerais ele teve um aumento de 40%. Tanto que a gente tem até a gente teve matérias divulgadas que Minas Gerais impulsionou o crescimento nacional, que foi a primeira vez que isso aconteceu de forma abundante, assim, em abundância no estado, sabe? Minas Gerais é um estado diferente, assim, né, do sul, que está ali
Você tem 3 estados ali, não é isso? Com Sim, você, sim. o interior de São Paulo, que é muito forte. Minas Gerais, ele por si só já é um estado muito da indústria, do minério, né, do aço. Não tem, a gente tem poucos, mas muito bons franqueadores. Hoje a gente está em torno de 100 franqueadores no estado. Perfeito. Eu falo que a gente mora num país, né, porque tudo longe de tudo, né? O norte de Minas está a 500, 600 quilômetros do sul de Minas. Por exemplo, se eu estou em São Paulo, é quase isso para eu ir lá para o sul do país, né? Então, assim, é uma vida ali diferente em Minas Gerais. Mas a gente tem crescido. Eu gosto de falar também o seguinte, o que eu tenho de indústria, de minério, mas tá bom, todas as marcas que são franquias no Brasil, elas estão em Minas Gerais, com suas unidades franqueadas. Então isso é muito positivo. O franchise, de qualquer forma, seja via franqueador ou via franqueado, ela trabalha a economia local, que é muito bom, mas a gente tem crescido bastante. A gente fez agora, a primeira vez que foi um encontro regional fora de Belo Horizonte, Olha só. justamente por causa da dificuldade, né? Então, por exemplo, nós fizemos na Copenhague, que foi um momento muito legal, principalmente que veio logo após a venda da Copenhague, né? A Nestlé comprou a Copenhague, que é um movimento belíssimo para o franchise. A gente tem que lembrar que esse movimento de compra da Nestlé... Mostra a força do setor, A né? entrada na Nestlé no franchise vai ser legal de ver. Acho que a gente vai ver coisas boas daqui para frente. Então a gente fez um encontro super bacana na Copenhague, que a Renata abriu as portas assim, total da indústria, da empresa pra gente. A gente fez uma visita guiada, foi muito, muito, muito interessante. Foi a primeira vez que a gente saiu de Belo Horizonte, então foi muito gratificante pra gente poder fazer um encontro fora. A gente deve fazer ano que vem também. A gente deve ir lá para Xerimbom, que eu já conversei com o Edu e com o William. A gente vai fazer um encontro lá, vai ser muito legal. Os meninos eles têm toda a cadeia produtiva para chegar até a cafeteria. Então eles têm desde a plantação do café, a indústria, a torra, não sei o quê, para chegar na cafeteria deles. Aliás, eu acho que é a única cafeteria que tem o seu café, que planta o seu café, etc, etc. É um negócio bem interessante. Então a gente tem trabalhado para expandir, tem trabalhado para atrair principalmente novos franqueadores. Infelizmente eu não posso adiantar, mas... Não, aqui pode. Aqui não quem posso passa de conta jeito novidade. nenhum, não posso de jeito nenhum. Mas ano que vem nós Você vamos ter uma bela de uma surpresa em Minas Gerais. A gente mesmo? está começando a desenhar um movimento muito interessante de uma parceria muito grande com o governo do estado para que Minas Gerais seja um grande estado franqueador. Não que ele vá ultrapassar os demais estados, não é essa a pretensão, mas que para quem já está lá seja melhor ainda e para quem quiser entrar que tenha boas condições que tenha também. boas condições também. Então estamos trabalhando bastante para que isso aconteça. Opa, que legal. Sendo bem legal. Muito bem. Agora é com o Felipe. Eu sei que ele já pegou colinha de dados do interior, eu quero saber. Eu sei que cresceu bastante, hein? A gente tem até dados aí das 30 maiores cidades, tem muita coisa aí de interior, Conta aí pra gente. Verdade, dados fresquinhos, diga-se de passagem, hein? Pois é. Bom, mais uma vez, prazer estar aqui. Então, meninos, São José do Rio Preto foi muito falado aqui na convenção, até pelo tom, etc. O pessoal brinca, fala, mas que acontece em São José do Rio Preto, que é uma cidade de 450, 470 mil habitantes, e parece que cada esquina tem uma franqueadora, é a água de lá e tudo mais. Mas eu falo de São José do Rio Preto, mas na verdade o interior de São Paulo ele tem uma característica única. Salvo engano, você que estava entrevistando aqui, acho que todos os diretores, enfim, estão representando um estado no mínimo, ou uma região, uma capital, e viu-se por essa força, até que o próprio Antônio falou agora, da necessidade do interior de São Paulo ter uma diretoria, uma representação justamente por essa força, pelas marcas e, enfim, por tanto protagonismo que a gente tem visto lá. Sim. Então, São José do Rio Preto, eu brinco porque atualmente eu resido lá, junto com o Guto também é de São José do Rio Preto, né? Então a gente tem feito nossos encontros de forma mesclada, inclusive. Um encontro acontece em São José do Rio Preto, onde já está muito, muito implantada essa característica, essas reuniões e tudo mais, mas o interior, que é muito forte, a gente tem feito também em outros lugares. Então, nós fizemos em Ribeirão Preto neste ano, na Fabiana, que é multifranqueada do Boticário, tem por volta de 30 unidades do Boticário, então também fizemos toda essa visitação, case, né? Muito legal. E é legal envolver uma franqueada também nesses encontros, né? Porque é muito forte franqueador, né? Fornecedores, então franqueados fazendo presente. E já falando na agenda também, nós vamos dia 30 agora em Rio Claro,
na Casa do Construtor. Legal. Também nesse mesmo esquema que o André falou, que também dá muito certo, de Visita técnica Visita aí, entendeu técnica. como é que funciona. a gente fez uma pesquisa, a gente percebeu que é o que eles preferem. Ao invés de ir num hotel e fazer num spa, Fazer a não, eles palestra. querem fazer, pode apertar, pode ficar dentro da franqueadora, não tem problema, mas querem fazer de fato esse É conhecimento muito mais mais legal sim. também, né? legal, você vê na mais dinâmico, prática, né? você já conhece, enfim, todos os meandros aí. Então, esse é um pouquinho do funcionamento. O André falou muito bem sobre as regionais. Acho que a nossa grande missão é gerar valor pro Perfeito. associado, pro franqueador, pro fornecedor que vai lá. A gente tem feito algumas simbologias também. O cara é novo, vai lá, você tem direito de falar um pouquinho mais no microfone, se apresenta, porque todo mundo já se conhece, né? Você, então, eu tenho percebido muito esse movimento lá no interior também, de fornecedores também fazendo parte da associação, justamente para também ter todo esse acesso, né? Você falou de números, eu vi que saiu agora há pouco as cidades que mais cresceram, né? Eu ia falar Pô, isso. 30 maiores do Brasil. A gente teve, se não me engano, 5 ou 6 cidades que são do interior de São Do Paulo, interior de São Paulo. nesse hall aí das 30 que mais cresceram. O ano passado, só São José do Rio Preto cresceu 30% no número de unidades. Só no ano passado. Olha só. Acho que ficou em 4º lugar São José do Rio Preto como a cidade que mais cresceu em número de unidades. Então, sim, tem toda essa pujança e eu gosto vou, claro, puxar um pouco da sardinha, porque o Sul, eu fico mirando o Sul. Você falou do Sul tanto aí. Tá de olho lá? Eu mantenho a hashtag já. Abre o olho Sul. Porque a gente quer tá no caminho de buscar. Eu falo brincando porque o André, eu sei que faz um trabalho lindíssimo lá. Eu quis ir na de Gramado, não consegui por conta de agenda, mas quero, inclusive, ter o prazer de participar. E a gente tem trazido muito isso também no interior de São Paulo. E esse último encontro que teve foi muito especial pra gente. Queria ter a oportunidade de contar um pouquinho. Eu falo que foi o maior desafiador também que eu já fiz, porque eu tive que casar a agenda de muita autoridade. Tá chique, hein? A gente tem... o Antônio falou sobre movimentos aí, né? O de vocês né, foi governo, impecável, etc. foi maravilhoso. Muito legal. A gente fez um movimento ali junto com algumas outras instituições. Então, teve presente o Sebrae, teve presente o prefeito de São José do Rio Preto. Explica para o pessoal a questão da PL, né? De São José do Rio Preto. Esse foi o ponto. É Eu vou ser muito sincero, eu não conhecia a fundo o que era a PL, vou até reproduzir. A associação é um arranjo produtivo local. Perfeito. E a gente já era uma PL, já era um arranjo produtivo local, onde existem diferentes empresários reunidos, mas se ajudando, né? Diferentes que são ligados por algo, no caso nosso é o franchising, e eles como os meninos aqui falaram, há uma cooperação natural. E isso ajuda, às vezes, puxa, é mão de obra, são tantas coisas que dá para ter troca, inclusive, como os próprios encontros, né? Sim. Que a gente faz. E a gente não sabia que a gente já era um arranjo produtivo local tão forte. E aí eu vou até mandar um abraço para ele, porque eu preciso dar o mérito. O Luciano, que é do Sebrae, falou, cara, aqui tem uma coisa muito, muito forte. Ele participou de um encontro nosso. Ele falou, vocês precisam ir a fundo com isso, porque precisa, a São José do Rio Preto, ali a região, precisa dessa confirmação. Porque virando uma selo. PL, eu não sei se... tem benefícios, né? Tem uma série de vantagens, digamos assim. Existe toda uma certificação, acima de tudo. Existem outras APLs de tudo, na verdade. Tem tecnologia, tem de sapato, tem. Até de limão. Eu pesquisando vi que tem. Pele do morango. Pois é. Então tem todo esse holofote que acaba surgindo. Existem incentivos, inclusive. Então, é um benefício que já acontecia, mas a gente não tinha essa certificação. Então, a gente teve a possibilidade de fazer esse marco no nosso último encontro, que inclusive foi, como eu disse, o presidente da BF, né, o Tom Moreira Leite, esteve presente, a Fabi Estrela, prefeito, pessoal da CIRP, da Associação Comercial, foi a secretária de Desenvolvimento de São Paulo, do governo para lá, Sebrae. Então, tem que juntar mesmo todas essas instituições. Conexões são importantes, né? Ajudam na evolução do franchise. Isso acontece em todas as regionais, não é mesmo? Perfeito. E foi desafiador. Casamos muitas agendas, mas também levamos muito conteúdo. Enfim, então é um pouco desse nosso trabalho de levar valor, possibilidades, oportunidades, como o Antônio falou que tá movimentando aí, que a gente ele não pode falar ainda. Mas esse é um pouco do trabalho, inclusive, que a gente tem nas nossas regionais. Perfeito. Agora você falou das cidades, eu vou contar, inclusive vou passar aqui para o André, porque a que apareceu, a gente divulgou isso hoje, né? Então tá chegando aí para todo mundo. A cidade que mais cresceu entre as 30 foi Londrina.
no interior do Paraná. Olha que legal. O que você vê em Londrina? E conta pra gente. Londrina é uma cidade fortíssima, né? É a segunda maior cidade do estado do Paraná. É uma das maiores cidades do sul do Brasil. Londrina briga ali, sei que tem uma briga, sabe aquela coisa de regionalismo e tal, que tem Londrina, Joinville e Caxias do Sul. Uma em cada estado, mais ou menos, no mesmo tamanho, mesmo perfil, assim, elas ficam brigando ali pra ver quem é maior e tal, né? Só. Briga boa, né? Mas Londrina é uma cidade maravilhosa. O agro ali na região é muito forte. É forte. Aliás, isso a gente tem visto muito, o crescimento de franchise relacionado ao crescimento do agro também, né? Isso. Então, uma cidade onde as coisas dão certo, uma cidade linda, organizada, segura, assim como Maringá também, que está muito próximo dali. Paraná não tem muitas cidades grandes fora Curitiba, mas se eu pudesse destacar realmente Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, assim, são cidades que têm se destacado bastante em todos os sentidos e não é nenhuma surpresa Londrina estar figurando aí nesse quadro. Nesse e ela ranking. saiu de 27ª posição para primeiro lugar. Aí nesse ranking de 30 cidades que tiveram maior crescimento. Seu de 27º? É porque realmente assim, às vezes outras têm uma base já um pouco maior, né? Então quando você pensa por esse lado, mas é um crescimento bastante expressivo. E Sorocaba ficou em segundo. Abre o olho, Sul. Hashtag abre o olho, Sul. Tô chegando. Minha mãe nasceu em Sorocaba. Eu morei em Londrina. Então a viu? gente tem deu match. Eu falei que essa turma aqui, olha, eles estão tímidos, mas daqui a pouco não tá. A gente se solta. Nada de Deus. Mas olha, mais uma coisa então, pra você, Londrina é maior que as outras duas. Que Joinville e Caxias. E a de jogou a discórdia. Eu sou um pouco pé vermelho, né? Por ter morado lá, eu sou um pouco pé vermelho. Agora, que Sorocaba, não. Mas uma coisa é fato. Eu sou mineiro, mas eu morei os 15 primeiros anos da minha vida em Piracicaba. Olha só. O interior de São Paulo é um negócio potência, absurdo. Né? Eu falo assim, eu falo que ele bate se tem 5 ou 6 capitais do país que são maior que o interior de São Paulo, são só 6, porque o resto tem cidades que são maiores. Sim. Campinas é um... Isso que eu ia falar, Campinas está, inclusive, em sexto entre os maiores Jundiaí, crescimentos. uma cidade do lado de São Paulo. Aí você fala assim, mas que cidade é essa? Uma cidade pequenininha. Deixa eu te contar, né? Jundiaí é uma cidade pequena, do lado de São Paulo tem Guatemi lá dentro. Verdade. Olha o tamanho de poder econômico de uma cidade dessa. Então, assim, é muito... Igual Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. É impressionante. O Agora, interior de São Paulo é impressionante. O que a gente viu também nesse estudo é um crescimento muito grande de não capitais. Ou seja, mostra Total. o movimento do franchising alcançando cidades e lugares que antes não tinham, não é isso? Vocês têm visto isso nos negócios de vocês? Também se reflete? A educação do franchise está chegando para todo mundo. Para todo mundo. Eu acho que é isso. Porque empreender com franchise ele é muito mais suave, ele é muito mais leve, ele é muito Sim. melhor. Né? Sim. Você tem, as consequências são muito melhores do que você empreender sozinho. Eu acho que cada vez mais está sendo difundida a ideia no Brasil de franchise. Né? É uma coisa nova, mais ou menos, mas muita gente não conhece. É verdade. Né? E eu vejo um movimento também, aí um tanto quanto particular, das pessoas procurando, seja qualidade de vida ou mudanças diárias mesmo, e indo para o interior não só de São Paulo, mas depois interior da pandemia, né? Vou ter uma vida mais tranquila. E o franchise facilita isso, né? Opa. Porque você recebe uma operação que você consegue replicar e ter essa chance, né? Facilita todo esse avanço que existiu por conta também da pandemia de home office, de e-commerce. Então também é algo que a pessoa fala, eu não preciso mais estar aqui na capital, eu não posso trabalhar ou posso abrir uma unidade no interior. Então isso também ajuda. E também tem aquelas marcas que têm exclusividade, muitas vezes, quando é capital, é a primeira que termina, né? O cara, porque começou ali, ou enfim, tem mais procura. E aí, muitas vezes pode acontecer isso. Quero em São Paulo, quero em Curitiba. Não tem. Mas tem ali, ó. Tem em Londrina, tem em Maringá, tem em Cascavel. Então, às vezes, também existe esse movimento que explica, na minha visão, dados, também né? essa interiorização bastante forte aí. Tem um foco também que as franqueadoras colocaram, né? Sim. Isso não estava A gente colocou uma lupa no interior e ela não existia até um tempo atrás. Essa interiorização, essa expressão, inclusive, ela é de um tempo para cá. Verdade. E aí eu vou falar pelo Sul, não quero me arriscar a falar por outras regiões, apesar de eu ter uma ideia clara que é do Centro-Sul, e também não é querer dizer que é melhor ou que é pior, não é isso, mas é uma característica. Sim. Que o interior é forte também. Não tem tantas cidades próximas, muitas vezes, como o interior de São Paulo, mas são cidades ricas,
Né? Cidades onde o poder aquisitivo das pessoas são mais altos. É isso. Né? Ele é mais alto, esse poder aquisitivo. E isso ajuda muito. A gente tem escolas em cidades assim, eu tenho escola em cidade de 30 mil habitantes. Olha só. Escola no modelo tradicional, não é Você micro, fez pro nada. Né? Porque a gente foi lá, viu o potencial da cidade, interior de Santa Catarina, colonização alemã, povo lá pegada, economia forte, e a coisa funciona. Quantas unidades vocês estão hoje? São 102. Vocês estão em quantos São 18 lugares? estados. 18 estados. Então você tem todas as perninha em todo regiões. lugar. Tem aí. perninha em todo lugar. E até para instruir quem está nos ouvindo, quando você pensa em ir para uma outra região, que tipo de análise você faz? Renda per capita, talvez seja uma delas, entre várias outras, para você entender se você consegue chegar lá. Isso é importante até do ponto de vista de suporte, de análise de franqueado. Como é que funciona? Com certeza, a gente faz os nossos estudos de geomarketing, né, com as ferramentas que existem hoje aí no mercado, para ver se a região ou a cidade tem um potencial mínimo aí, tem o nosso público, para que a gente possa atendê-lo. Mas a gente tem hoje uma expansão, enfim, para todas as regiões, né? Assim, não estamos naquele estágio de expansão em espiral. Isso foi falado no anterior também, no podcast anterior, que é um crescimento em espiral meio que para o lado até, né? Eu acredito muito no crescimento em espiral. Acho que a linha de raciocínio ela é corretíssima. Com a gente acabou não acontecendo e a gente também tem algumas questões que elas são menos desafiadoras do que em outros segmentos. O meu produto... É ensino, né? Eu não tem a logística. Né? A logística é simples. Eu até tenho, eu mando material didático, mas é bem mais simples do que, por exemplo, alimento, varejo e alimento principalmente, né? Não tem essa dificuldade. Sim. Minha maior dificuldade é no norte. Eu tenho escola em Manaus, eu tenho escola em Boa Vista. Mas tem adaptação cultural, E aí para lá isso é uma questão de preço, porque eu tenho que mandar tudo de avião. Porque de caminhão chega, mas é isso. Então eu não tenho essa dificuldade muita, não. Perfeito. Como é que é lá, Antônio? O Clube de Permuta, assim, desde quando eu vim para a BF, é muito legal ouvir todo mundo, assim, sabe? Porque é muito diferente do meu mundo como Clube de Permuta. O Clube de Permuta, primeiro que ele é uma franqueadora que eu só posso ter uma franquia por cidade. A minha qualificação do meu franqueado é algo absurdo, porque o meu franqueado ele tem que ser um empresário da cidade. Ele tem que ter um relacionamento multissetorial. Conhecer o mercado local, senão... É complexo. Hoje a gente tem 23 unidades em 10 estados. Olha só. E vendo essa dificuldade, eu estou na Colômbia, fui para Portugal. Porque é mais difícil para mim. Por exemplo, assim, eu fico vendo o pessoal falando assim, estamos com dificuldade com franqueado e tal. E aí a gente tem cláusulas de segurança para franqueador, para a gente trocar o franqueado. Quem me dera. Porque se eu troco o meu, acabou o meu negócio, porque o meu negócio é relacionamento. Então, o André é meu franqueado, na cidade de Londrina. Se o André falar assim, eu não quero fazer um novo contrato de franquia, eu tenho que fechar o Clube de Permuta lá. Sim. Porque é do relacionamento dele, não tem como eu colocar o Felipe lá. Ele já tá fez, no lugar aqui. Não, quem é você, meu amigo? Eu tava aqui fazendo negócio com o André. Então, o meu negócio ele é um pouco mais diferente, ou muito diferente tanto é que pra gente entrar na BF, o Clube de Permuta, sem sacanagem, eu demorei 1 ano para passar pelos comitês pra eles entenderem um Clube de Permuta. Sim. Eles falam assim, mas você tem 4 taxas de franquia? Ué. Como é que funciona? Explica para quem não conhece, Antônio. O Clube de Permuta ele é uma plataforma de relacionamento, mas ele é uma plataforma que faz permuta multilateral entre companhias. Eu sou um intermediador de negócio. Perfeito. Então as pessoas entram, elas compram e vendem permuta. Perfeito. Entendeu? E eu sou o intermediador disso através de relacionamento. Eu tenho uma grande plataforma de eventos. Você quer vender isso, você quer aquilo, você junta os pontos. Quer vender não, vamos supor. Trocar, né? Entra a Rockefeller, né? Ela vai vender tudo que ela vende normal em dinheiro na vida dela, Sim. também vai vender no Clube de Permuta. Certo. O Guto vai entrar lá, ele vai vender pizza. Perfeito. Só que a hora que o Guto comprar, vamos supor, o Guto quer fazer uma reforma. Ele está fazendo agora o Guto uma belíssima pizzaria em Piracicaba. Sim, aí ele veio brincar comigo e falou assim, pô, Antônio, não tem Clube de Permuta lá não, que eu vou gastar uns milhãozinhos lá. Eu falei assim, se tivesse ia ser bom, porque você ia pagar com pizza. Porque a hora que ele compra, no meu sistema, como é que ele equilibra? Ele paga vendendo. Sim. Então ele vende pizza. Então ele ia comprar uma obra vendendo pizza. Na verdade, com o CMV dele. Sim, Se a gente claro. for mais detalhista no cálculo, fica ainda melhor. Mas, enfim, então a gente só cresce dessa forma. Aí eu tenho 4 taxas de franquia. Por quê? Eu falei, porque, olha, você pode... O Brasil hoje tem 5.000 e uma bordoada de municípios. Ele falou que tem Rockefeller em cidade com 30 mil. Então, ele tranquilamente pode ter 2.500 franquias, 3.000 franquias no Brasil, que tem cidade que suporta a Rockefeller. E eu tenho 300. Por quê? Porque eu tenho um cálculo
que eu levo em consideração a população, o PIB e o número de CNPJ por cidade, para saber se aquela cidade comporta receber o clube de permuta. Então é um pouquinho mais complexo. Eu acho muito legal o pessoal falando assim, meu objetivo é alcançar 500 unidades. Eu falei, nunca serei. Não tem jeito para mim. Mas isso é importante, essa análise, né? Eu acho que o não, eu estou muito feliz assim também. Exatamente. Porque eu também não quero ter 500 para ter 200 ruins. Sim. Não é esse o objetivo, até porque uma coisa que eu falo muito, assim, franchise não é a garantia de sucesso, é uma parceria para o sucesso. Perfeito. Então alguém que está dedicando, às vezes, a vida dele para te comprar uma taxa de franquia, você tem que abraçar essa pessoa, né? Então eu não vou vender algo errado, não vou vender algo que não vai valer a pena. Aliás, hoje em dia, no estágio que nós estamos indo para o 12º ano de vida, a gente já falou mais não do que sim. Isso eu ouço muito aqui no podcast, muita gente fala, porque a escolha do franqueado ela é muito importante, né? Não, mas ela tem que ser importante. E do local também, né? Claro. Nossa, no meu caso, ainda tem um local, eu tenho que aliar o local com a pessoa. Com o local com a pessoa. Mas escolher um franqueado, ele é determinante, né? Tanto é que a gente está cansado de ver aí grandes companhias saindo de 0 a 100 muito rapidamente e de 100 a 10 no mesmo volume, né? E no mesmo volume. Então é um negócio que você tem que acompanhar com muita responsabilidade. Não quer dizer que não deve ser feito. Se você tem a oportunidade de crescer de 0 a 100 em 6 meses, mas entregar tudo que lhe cabe com 100, vai lá e entregue. E já que você falou de estudo, de análise, tem alguma cidade, lugar que você está olhando com mais atenção? A gente está falando de regiões? Eu quero estar mais no Nordeste e no interior de São Paulo, que hoje é o meu foco. Hoje, em São Paulo, eu tenho Campinas, Franca, Ribeirão Preto e Jundiaí. Aí, tá vendo? Mas eu quero mais cidades do interior de São Paulo justamente por ser cidades muito fortes. No Nordeste eu tenho Natal, eu tenho João Pessoa, eu quero voltar a Salvador, já estive em Salvador, não estou mais, porque o meu franqueado decidiu não assinar um novo contrato, porque a cada 4 anos tem um novo contrato. Eu encerrei, mas eu vou lançar agora dia 23 ou 24 de novembro, não está escolhida a data, em Porto Alegre. É a primeira vez que a gente está indo para o Rio Grande do Sul. A gente tem um grande franqueado lá, que deve ser conhecido seu, que é o Gustavo N, que era do Lead, não sei se você conhece, vai ser nosso franqueado, então tem tudo para que seja um sucesso o Clube de Permuta lá em Porto Alegre, porque temos um grande franqueado também. Legal. Acho só André, me permite só rapidinho colocar, independente do tamanho da cidade, aí mais uma vez tem característica, né? Assim, em uma região talvez isso seja possível, em outras regiões vai ser praticamente impossível você abrir, mas o Antônio falou do perfil do franqueado, né? E aí eu acho que sempre isso vai existir, né? Aí acho que com graus diferentes de exigência, dependendo do modelo de negócio, mas não dá realmente para você sair vendendo franquia para qualquer pessoa. É sua marca, pô. Exatamente. Então, assim, só porque a pessoa quer, né? Então, realmente a gente fala alguns nãos, talvez alguns tipos de negócio vai falar mais não, porque o teu nível de exigência é maior, mas tem coisas que você minimamente precisa fazer, porque senão você abre para ali daqui 6 meses virar um grande problema na sua vida, né? Então, é só isso. E fora o custo, né? Você tirar um cara, né? O pessoal fala, vou tirar o franqueado. Não, amigão, peraí, você tem custo de advogado, você tem custo de tudo. Você tem um custo que você perdeu da sua franqueadora para ficar prestando, né, apoio, treinamento, e qualificação, treinamento. Cada vez mais a gente vê que o franchise, eu gosto o íntegro, essas expressões eu gosto muito. Eu gosto muito do franchising responsável, né? Isso. Você tem que ser responsável, porque o franchising, ele é uma ferramenta, né, um meio, uma ponte assim para a realização do sonho das pessoas. Inclusive a gente tem trabalhado muito esse dado, que 6 em cada 10 brasileiros têm o sonho de empreender, que é um dado... Posso melhorar o seu dado? Pode. Não é meu, do Sebrae. Pois é, continua sendo do Sebrae. 70% dos empreendedores, eles empreendem por necessidade. Tem isso também. Então, e o Brasil, não é o cara que acorda e fala, não. Esse é o ponto. O Brasil, no final do dia, ele é um dos países mais empreendedores do mundo. Verdade. Sim. Só que tem isso que o Antônio acabou de falar, que não é por oportunidade. Embora as pesquisas do Sebrae tenham mostrado que tem aumentado o empreendedorismo por oportunidade do que por necessidade. É o que eu falei, exatamente. É a educação. E o franchising é corresponsável por isso aí. Por levar a informação. É uma grande porta de entrada, muitas vezes. Exatamente. Eu gosto muito ali, o Tom até usou ontem na abertura do nosso evento, o empreendedorismo assistido, né? Acho legal essa expressão. Boa expressão. E muito boa. De fato é isso, né? Porque a gente tem que ser responsável com
a pessoa que está, às vezes, colocando toda a economia da vida dela ali para ter um negócio próprio. Isso aí vai destruir o sonho da pessoa, você destrói uma família, muitas vezes, porque quando as pessoas enfrentam problemas financeiros, isso complica a vida dela como um todo. Você é responsável perante a tua própria rede de franqueados, você não está colocando qualquer um para dentro da rede que vai prejudicar a sua marca, vai manchar a imagem da marca e vai prejudicar a atuação, muitas vezes, de um franqueado bom seu, porque tem outro cara... Mata uma região, às vezes, mata uma cidade, região, né? Você é responsável internamente com os seus colaboradores, enfim. E você, enfim, a dor de cabeça ela vai existir, mas se você puder minimizar, bem melhor. conseguir achar esse equilíbrio aí de expansão, digamos assim, mais acelerada, com essa coisa de fazer de uma forma responsável, eu acho que isso é bem importante. André, eu me lembro, você falando, eu me lembrei de um não que eu dei. Era um senhor, ele tinha acabado de se aposentar e ele fez a economia na vida para justamente quando ele aposentasse ele pudesse empreender. Olha. E ele me procurou para ele ter um clube de permuta na cidade dele. E uma das minhas qualificações também, infelizmente, é a idade. Né? Não tem como, para eu perpetuar, eu não posso ter alguém acima de 70 a mais, por exemplo, com as minhas unidades. Bom, e aí eu explicando para ele do porquê não, sabe? Eu sou muito atencioso com isso, eu gosto dessa atenção, porque é um ser humano que está na ponta, né? E eu explicando para ele por que não sei o que, ele falou assim, meu amigo, mas você não quer o meu dinheiro? Eu falei, não, eu quero o seu sucesso. Ai, que legal. Você tem que investir em outra coisa, amigo, porque comigo não vai dar. E aí a hora que eu falei isso, ele falou assim, primeira vez que eu vejo alguém negando dinheiro, eu falei assim, às vezes é porque é a primeira vez que tem uma pessoa honesta na sua frente, porque eu não vou te roubar. Porque tem que ser isso, a gente tem que ter essa análise. Aí você fala assim, mas é porque você é muito bonzinho com o cara. Porque genuinamente eu sou uma pessoa boa, mas não só por isso, eu sou melhor ainda com a minha companhia. Sim. Porque se eu aceito um franqueado desse, o prejuízo que ele vai me dar é muito maior do dinheiro que ele vai colocar com a taxa de franquia. Sim. Entendeu? Então, eu acho que isso agora que está começando a ter mais educação sobre isso, mais ensinamento, sabe? Isso é então, importante. eu acho que cada dia mais vai melhorar. Eu acredito muito no franchise e acho que o franchise, assim como o Tom fala, tem preparado o mercado para isso. O franchise, ele é a porta do primeiro emprego. Desculpa, pessoal, nós estamos perto do aeroporto. Não é? Não, nós estamos no meio de um evento, esses barulhos fazem parte, mas. Eu vi uma balsa passando ali agora. Tudo bem. Não, é o show que alguma pessoa aqui do meu lado que vou receber a palavra queria ir, já perdeu, agora é o próximo. Porque exatamente esse papel que a gente está fazendo aqui é isso, é importante, é disseminando conhecimento, tá vendo? Vale mais do que o show. E só para concluir, o franchise, ele cada vez mais vai ser a porta do primeiro emprego. É a porta do primeiro emprego. E cada vez mais ele vai ser a porta do primeiro emprego nesse país. Perfeito. Então, eu acho que o caminho, o franchise, ele ainda, isso é uma opinião pessoal nesse momento, não é do diretor da BF nem do Clube de Permuta, é do Antônio. O franchise ainda é um bebê no Brasil. Porque o nosso país é grande demais, mas é grande demais e tem gente que não sabe. Não conhece ainda. E não conhece o movimento e o tanto que isso é mais fácil para um cara que quer empreender, mesmo que ele não tenha um investimento. Tá vendo? O mercado é muito amplo para isso, cara. Né? Então, às vezes a pessoa não tem a grana, mas ela tem o acesso ao banco, o acesso ao crédito, ela vem, investe numa franquia e começa a sair de uma zona de conforto, ela começa a crescer. Cara, eu acho o franchise maravilhoso, de verdade. Eu acho que é a melhor porta para empreender. É um franchiser lover. Eu sou mesmo. Só não gosto do Palmeiras. Né? Eu só não gosto do Palmeiras. Não vamos entrar nesse assunto aí, que vai ser outra discussão, né? Né, Filipão? Ele é. Filipão, tô afiado aqui, ó. Tá aqui, ó. Lá, Abel Ferreira. Pra quem estiver assistindo, vai ter. Ele é o cover. Ele é o cover, eu sou. Não, André é corintiano. Ele fala assim, ó. Bela camisa. A camisa. Mas foi pra me gozar. Só pra combinar os olhos. Você é o cover do Abel Ferreira? Ele que é o seu cover? Ele chegou depois, né? Ele é mais você novo. Você vai apanhar na festa? No Brasil ele é mais novo, pelo menos. Só, né? Só. Do resto, eu já perguntei pra minha mãe se ela já foi a Portugal, inclusive. Mas ela falou que não, viu? Mas, Felipe, conta você aí, aproveitando a inspiração case da Maria Brasileira, como é que você tem feito essa expansão e olhado os estados, o crescimento, porque o exemplo de vocês também reflete um pouco do que a gente tem visto nos números no mercado e todo esse papo que a gente está tendo aqui, né? Sim. E assim, tudo que o pessoal falou, hoje a Maria Brasileira tem 492 unidades. Que legal. Parabéns. Um crescimento muito legal. Parabéns. A gente fez 10 anos em maio agora de 2023. Estamos em todos os estados brasileiros, então a gente hoje já superou, vamos dizer assim, essas barreiras, mas vou ser muito sincero, primeira unidade nossa, BH.
É Olha, mesmo? legal, cara. BH Apesar de ser do Pampulha. interior, BH. Foi lá. Você começou no mercado mais difícil que tem. Não, Por que e que é digo- mais difícil? Porque é muito exigente. E Belo digo Horizonte mais. Ah, a gente tá falando impressionante. de São Ah, Paulo. mas isso aí é o famoso na minha cidade é diferente. Na mesma Porque a minha Vem cidade não. é muito melhor. Vem não, Eu vou até aproveitar e mandar um beijo pra Ana, que é a nossa franqueada. Nossa primeira franqueada tá com a gente até hoje. Que legal. Né? E eu falo que a gente Que começou tem um já. case de superação muito legal. Teve, também. até falei um pouquinho É, dela hoje. E assim, é. é uma grande parceira que a gente tem, Que não legal. só como franqueada, mas como uma grande amiga mesmo na vida. E eu falo que a gente já. Sabe quando você começa a aprender a dirigir carro, tipo num Fusquinha ali, na Kombi? Porque mais. Se você dirige ali, você dirige qualquer desses carros hoje automático, é Nutella, é fácil, né? Eu falo que a gente começou mais ou menos assim, porque a Ana, que mora, né, em BH, ela é gaúcha, na verdade. Então, olha como vocês dois estão fazendo parte da minha vida hoje, Tá né? vendo? Então eu Nós falo somos assim, tudo na sua vida. a Mas gente ele juntou- chamou a gente de gaúcho. não, o sul, tá no mas sul. foi ruim essa aqui, ó, Mas não brincadeira. pode? no sul. Ah, mas Tem a que? gente, ó, Ah, tem mas as legal. barreiras culturais. Ó, Não, imagina. André não entendeu. não, Eu sou Não, não. paulista. eu já juntei Não, foi uma piada de numa mau gosto. franquia, na primeira Não, eu franqueada, só- o bairrismo gaúcho. Você vê como que é. Não, pera aí. Eu sou do Explica, sul, não posso explica. falar isso. Não. A minha, o que eu quis dizer não é o que essas mentes Entenderam. entenderam. Eu falei, O eu que eu- avisei, mas eu avisei o O que pessoal. eu quis dizer é aquela sensação que muitas vezes as pessoas falam que o sul é o Rio Grande do Sul, entendeu? Ah, entendi. É, não, Que é o era Quando, isso. quando, na É, verdade mas eu falo são, que ela está no são os sul, três é. estados. Eu É. sabia que era isso. Como Desde o ela início, né, Antônio? Sério. e Tá o perfeito. gaúcho que está no Rio Grande do Sul. Perfeito. Tem um bairrismo, né? Eles têm isso muito forte neles. E o mineirinho também, lá desconfiado ali, É. né? Mas eu brinco que eu juntei esses dois perfis na primeira já. E foi uma bela experiência. Mas por que eu tô falando isso? Eu acredito muito num ensinamento que eu tive em Londrina na época de faculdade, que eu fiz Universidade Estadual de Londrina lá, por isso que eu morei os 5 anos lá. Que é melhor que O El, Sorocaba, né? o El. Que é melhor que Sorocaba, né? Que é. É lá, mais já uma tá polêmica, difícil, olha lá. mais um. Porque eu lembro que eu aprendendo com o meu professor de recursos humanos, Luciano Munk, o nome dele, não me esqueci. E ele falou assim, que o curso era de administração de empresas, né? E ele falou, gente, vocês que serão administradores, empresários, enfim. Ele falou assim, se eu fosse vocês, na minha empresa, que vocês vão administrar futuramente, eu colocaria os melhores gestores no RH. Porque é através do RH, é a porta da empresa de vocês que vai receber todos os outros funcionários. Isso eu guardei muito bem e eu trago isso para o franchise. A expansão é esse RH da empresa que abre as portas e traz todo mundo para dentro. A expansão é esse departamento crítico, se não for muito bem alinhado, se não for muito bem traçado essa questão de cultura, o que pode, o que não pode. E eu trato isso muito, muito seriamente desde quando a gente começou. E eu até tava falando com o André aqui nos bastidores, porque o Antônio atrasou, lembra, André? O Antônio tava fora. Então, mais uma Só polêmica. falei pro André, a minha gestora de expansão atual, tá comigo há 10 anos também, né? Ela tá desde o começo, ela começou praticamente junto com a gente. Hoje ela virou sócia nossa, a gente fez um programa de partnership com ela. Ela hoje consta no quadro societário da empresa, justamente porque tem esse DNA, sabe? Essa questão de vou colocar para dentro pessoas com perfil e etc. E, óbvio, existe erro de avaliação, existe. Tem uma situação curiosa, vou contar rapidinho, também envolvendo o sul, a região sul, deixa eu deixar muito Tô claro, achando né? que é uma coisa Eu tô dando exemplo só de vocês você dois aqui. percebeu, Antônio? Foi só eu. Você percebeu, né? Eu acho que ele tá querendo. Eu tô dando Eu acho que prestígio ele quer a o lugar do vocês, André. tá vendo? Ele já André, começou abre o o olho. podcast falando hashtag. Abre o olho Abre sul. o olho Abre o olho sul. sul, na verdade, abre o olho André. Abre o olho, Vai tomar André. o seu lugar. André, Não. abre o olho. Vai lá, vamos ver Mas o é, que você vai mas é falar. muito Vai lá. legal, porque eu lembro que a gente tava assim Tem algum no advogado nosso, na mesa? Não, né? Não. Então tá bom. no nosso terceiro ano de franchising, segundo ou terceiro ano de franchising, e a Juliana veio e falou, Felipe, temos um candidato numa cidade chamada Não Me Toque. Oi? Sério? Rio Grande do Sul. Eu Não conheço me toca. muito nome, que eu já fiz matéria sobre isso. Agora, não me toca, eu não Tive lembrava. a mesma reação. Falei, não, Sério? desculpa, não conheço, é brincadeira. Não me toca o nome da cidade. 13, 14 mil habitantes, 15 mil habitantes, enfim. E naquele momento, com 2, 3 anos, nós não tínhamos uma operação numa cidade tão pequena assim. Eu acho que o máximo era 40, 50 mil habitantes no interior de Mato Grosso. E nós negamos, né? Justamente, ó, Ju, explique que não é possível, porque a gente não tem ainda um experimento, nunca testamos uma cidade pequena. Beleza, mandamos essa.
O cara é bom, eu falo que o cara é bom porque tá com a gente até hoje, né? Chama Rudy, mandar um outro abraço pra ele também. Ele fez um dossiê do porquê que a gente deveria vender pra ele. Aí você tava falando de perfil, né? O André tava falando. Porque ele é conhecido na cidade, porque ele já tem um ponto. Naquela época a gente tinha que ter ponto comercial, né? Hoje pode ser home office. Então ele não ia pagar aluguel porque é dele mesmo. E ele tinha parceria que não sei. Ele fez um. A hora que eu vi aquilo, eu falei, cara. Achei Ele o quer meu. muito, ele quer muito, né? Eu, Ele quer. deixe muito claro, legal. Ju, pra ele e tudo E mais. não tem esse experimento. Não tem experimento, ele vai ser um teste, então a gente vai acompanhar de perto. Eu lembro que naquela época a gente fazia competições entre as próprias unidades, tipo gamificação, e ele competia de unidades até 200 mil habitantes, né? De 0 a 200, 200 a 500 mil habitantes, 500 a 1 milhão e acima de 1 milhão. Ele ganhava quase tudo desses até 200 mil habitantes, Olha porque encaixou muito bem, aí tem o perfil. Então, assim, a gente erra, mas erra pros dois lados. Às vezes a gente fala, nossa, aquele perfil ou aquela cidade vai... E a hora que você vê o cara não consegue, tá derrapando. E tem esses erros interessantes aí que você fala, não, vou ter que ficar mais de olho, que eu acho que não vai rolar. E o cara faz acontecer. E no final muito é tudo porque... aprendizado, né? Tudo Pô, aprendizado. Tudo é aprendizado, cara. Isso que é bacana demais. Pois é. Tudo é aprendizado. Você fala, eu errei, mas, nossa, desse erro você aprendeu demais. Né? É verdade. muito E legal. aqui cara. tá trocando pro outro aprender com o erro dele, né? Que é o muito mais legal. interessante Sim. ainda. E Né? deu um start do que o Antônio falou. 5.570 municípios no Brasil. 5.570 municípios. Eu lembro que quando a gente foi fazer estudo, porque a gente, a partir daí ficou de olho em cidades pequenas, né? Tivemos esse estudo, criamos um perfil, um módulo, uma modalidade de franquias para essas cidades pequenininhas. Investimento a partir de quanto? Na época era a partir de 15.900. Hoje já, porque nessa época aí do Rude, de Não Me Toque, enfim, hoje já tá 24.900 a taxa de franquia, tá? Bom preço, né? É acessível. O sim, seu quanto que é, Antônio? O meu é a partir de 100 mil. Porque eu não tenho... eu não tenho outros custos a não ser a minha tecnologia Montagem que eu de entrego. loja, nada. E você, Estoque, André? nada. A minha taxa, a partir de 25 mil. 25 mil. Tem alguns modelos diferentes também. Também Legal. tá dentro de micro franquia? Também tá. Um modelo, Consegue? a gente chama de modelo Smart. Legal. E depois, mas é tradicional, não tem o home base. Entendi. Enfim, mas são Tá. lojas, só que em relação a tamanho, Sim. né? A Mas o diferenciação por investimento tamanho. para loja é alto? Muda. Não, mas é alto? Não, né? Chega a 400 mil. Entendi. Entendi. Então Pode o chegar. total Pode dá chegar, um- apesar que está cada vez mais difícil de você montar essas escolas grandes, né? O custo de ocupação hoje está muito alto, a tendência isso é diminuir, mas Certeza. ainda chega. Ó, legal. só pra concluir a questão, desculpa, dos 5.590, Desculpa te atrapalhar. 90... Não, que isso? Eu vou fazer várias vezes. Você é a luz na minha vida. Ah, amém. 90% dessas cidades... Acho que o negócio com você, hein, André? André, perdão, André. Eu vou te dar mais um elogio daqui a Daqui a pouco. pouco eu vou falar para ele, quem nasce e não me toque é o quê? Nossa, Não me toquense. é não me toquense? A gente brinca, chama de ele de Don't Touch Me. A gente, quando quer chamar ele Quem de... falaria pra assim é o valorizar. Bugarê, não foi o Don't Touch Bugarê, Me. né? Pô. Só Don't Touch Me. Hã? Não é Don't Touch Me, Don't Touch Me. Então, quando a gente quer, né? Você É verdade. Ô, Rock Meller. Vem pra cima Eu de mim. ia falar de outra Touch, coisa do cara. Sul, nem vou falar mais. É melhor Mas, ó, 90% das cidades dos 5.560 municípios, 90% delas tem abaixo de 50 mil habitantes. Olha só. Olha, é que isso legal. aqui. Isso é. Isso Então, mostra os modelos que o franchise tem que o que pensar, dá né? pra A aproveitar. franchise já tá olhando Já pra tá isso. olhando. E vou te dar outro dado. E acima de 100 mil é só 330. Sacou? É isso. É pouco assim, zero? Pra você ver a diferença do país, gigante, como é que ele é bruta. Gigante. É bruta. Isso Pois mesmo. Então, a gente viu, a gente tem feito esse movimento, estamos crescendo muito em cidades pequenas, cidades do interior, ou cidades, enfim, que tem aí uma população pequena, mas que a gente fez esse modelo para incluí-las. Então, falando sobre expansão com responsabilidade, franchise íntegro, com certeza você conseguir transmitir o seu DNA para sua equipe de expansão, você dorme mais tranquilo em Sim. todos os aspectos, Toda a operacional, rede inteira. jurídico, enfim, tudo mais. Eu acho que vou ter que abrir um direito de resposta aqui ou tá tudo bem? Não, tá tudo Réplica, bem. réplica. 319. 309, não é 330. Então. Desculpa, Não, mas tá, ó, 319 é um municípios, segundo o IBGE, que tem mais de 100 mil Legal. habitantes. Convenhamos, velho, é pouco demais. É. É que- Lembrando que o nosso país tem 250 milhões de habitantes. Sim. E 5.000 e... 570 Existem- municípios. Olha isso, gente. Não é nem 8%.
Você faz Sim. conta rápida, hein? Muito. Eu vivo disso. Se eu não fizesse assim... Olha só. se Eu eu já não tava aqui, fizer- regra de 3. É igual ele errar inglês. Pra mim é igual ele errar inglês. Se eu errar a conta, estamos perdidos. Aí não dá. É. Mas, gente, a gente tá quase encaminhando aqui Não, pro não. final. Agora nós vamos ficar até as 10 da noite, que a gente já acabou o já show. desmarcou os Não, mas compromissos. tem mais o próximo evento, o próximo show. Não vou fazer vocês perderem um show só por dia, não tá bom? Ah, Porque senão não. isso aqui já fez chover, já fez acabar a luz, que é o quê? Cai Já, terremoto. não suportaria mais mais Não, uma perda. Boa. Mas é por uma boa causa. Sem Então, dúvida. eu quero passar uma rodada aqui, aí começando pelo André, que vocês contem um pouco de, para quem tá nos ouvindo, os desafios de ir para uma outra região. Contar algum case aí que vocês têm, como o próprio Felipe contou, que possa ser inspiracional, até curioso, e de características também da região. Quando a gente fala do Sul, por exemplo, eu quero abrir uma... Como que é o Sul? Que tipo de negócio é mais propício lá? Enfim, eu acho que talvez para tudo, né? Todos os negócios. Mas é legal falar um pouquinho de características. André, 3 perguntas em um por causa do tempo, hein? Difícil, assim, a gente não conhece bem todas as regiões Sim. e todas as características, né? Apesar de, aí a gente até conhece, mas mais relacionado ao ao meu modelo, no caso, de negócio próprio, escola de inglês. Quando a gente amplia para todos os segmentos, não conheço tudo, né? A gente vê que são características bastante diferentes. A gente sempre foi meio preconceituoso com as frases do tipo, aqui é diferente, porque aqui chega a ser engraçado. A gente é piada interna sempre, acho que até entre vários franqueadores também, dentro da própria empresa, que o cara mora lá numa cidadezinha do interior de 40 mil habitantes, ele fala assim, André, mas, cara, Aqui é diferente. você não tá ligado, aqui o pessoal daqui, de não me toque, é muito exigente. Eu vou ter que abrir Assim, outra réplica aqui? Não, mas eu não falei, assim, de qualquer cidade, eu peguei o exemplo que ele deu da cidade, a o Thor última, tá se matando. que é uma cidade pequenininha, a gente tem... Então, assim, chega a ser engraçado. As pessoas falam muito, mas por que aí, por que ali e tal. A gente vê, por exemplo, a gente tem escolas em Minas, a gente vê um comportamento muito característico, muito específico do mineiro. O mineiro é muito negociador, né? O mineiro Mais desconfiado, como ele falou. né? desconfiado. Mas ele vai até o fim, ele vai Vai, espiando. Ele cutuca vai muito, ele espiando. às vezes até deixa extrapolar um Isso. pouco, passa do limite, arranja um atrito e gosta de atrito às vezes, né, e tal. Então tem isso, tem um pessoal que é mais tranquilo. Então, são características muito diferentes, né. Aí você fala assim, modelos de negócio no Sul. Talvez em relação ao clima você possa ter algum tipo de desafio, né? Então, por exemplo, eu vou abrir uma sorveteria no Sul. Poxa vida, será que eu vou ficar aí 6 meses sem vender sorvete? Mas aí a gente já vê, pelo menos as franqueadoras, as redes de sorveteria já incrementaram coisas no seu cardápio, o pessoal do Põe açaí. café com sorvete. Você sei chega, lá, você chega lá, já tem o chocolate quente, Fondizinho. já estão É. colocando misto quente, já estão É. misturando até, enfim. Então eles vão se adaptando, né? Eles vão encontrando isso muito facilmente. Talvez se eu puder trazer um pouco mais para a realidade até do meu negócio, pegando os exemplos que a gente tem, o que a gente percebe é que sim, talvez eu possa contribuir nessa resposta falando nessa linha. A gente tem características diferentes, os locais são diferentes, a gente precisa respeitar, a gente aprendeu depois de muito tempo a respeitar essas diferenças, não são tão grandes, mas às vezes elas são sutis, elas são detalhes. Por exemplo, para o nosso negócio hoje, a gente que veio do Sul e a gente não é nativo de São Paulo, São Paulo é um outro país. Principalmente a capital São Paulo, ela é um outro Até país. entre bairros você Né? tem Isso. uma diversidade Então a gente tem grande. desafios enormes ali, mas o que a gente percebe em termos de sucesso de negócio é que ele realmente está muito mais vinculado ao franqueado, à operação do franqueado, a capacidade desse franqueado. O Felipe acabou de dar um exemplo aí de um franqueado dele que, poxa, já na atitude de largada mostrou que ia ser um cara bom. Essa semana, Felipe, aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Tem um franqueado novo que assinou um contrato com a gente há poucos dias. Ele é de Santo Amaro do Imperatriz. É uma cidadezinha pequenininha perto de Florianópolis. Perto de Não Me Toque. Perto de Don't É, Touch até não é. Mas Ele foi e a gente negou um imóvel que ele aparentemente queria achar. E aí ele foi lá, explicou por A mais B, e fez um dossiê, Fez um mostrou estudo, o concorrente, ele já fez análise de estudou caso, e né? tal, e no final das contas a gente acabou aceitando Que legal. esse imóvel, né? Então o que acontece, na minha visão? O pessoal às vezes fala assim, mas essa escola aí tá dando certo porque tá aí próximo de vocês, aí daí em Santa Catarina vocês são fortes, e
E acontece que às vezes a gente tem escolas ali que não performam tão bem como deveriam performar, e daqui a pouco eu abro uma escola, tipo, lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, ou lá em Fortaleza, ou lá em Roraima, isolado, a primeira unidade lá longe, e dá certo. E o que a gente mais vê é que, assim, não é por causa do local, não é por causa das pessoas, por mais que as pequenas diferenças existam, mas é pela atuação do franqueado. Isso aí. Ele opera bem, ele se torna um grande franqueado e ele tem sucesso. Então, talvez eu possa colaborar mais com isso do que, enfim, devagar um pouco aqui nessas coisas de características de local, assim, que talvez eu falaria algo de que eu não sei. Para mim, você matou a charada. Eu acho que é isso também. E como é que vocês trabalham com consultor de campo, né? Caso tenha essa especificidade, como é que é no seu caso? Vocês vão me bater, mas eu só trabalho com tecnologia. Até a minha consultoria de campo ela é através da tecnologia. Então não tem essa... Eu tenho um contrato muito robusto com o meu franqueado e eu tenho ferramentas que eu consigo enxergar absolutamente tudo que ele faz em vídeo e foto, do jeito que eu quero ver, através de tecnologia. Então a gente tem uma visita anual e só, sabe? Mas eu vou te responder mais sobre isso, mas eu só queria falar uma coisa que eu falo isso sempre, André. Gente é gente em qualquer lugar do mundo. E elas são idênticas. E franchise é gestão de gente. Isso. E a gente falou isso muito hoje de manhã. São pessoas. E é uma coisa que a gente fala muito lá na nossa franquia. Gente é gente, porque sempre, toda vez que eu vendo uma franquia e vem alguém fazer, que aqui na minha cidade, eu falei, não, amigo, sua cidade tem ser humano igual a outra. A gente tem que saber lidar com ele. Mas o que faz a diferença é esse ser humano que está na ponta da franquia de Don't Touch Me e dessa cidade dele, sabe? Porque é isso que faz a diferença. Por isso que eu falo que o franchise ele é aprendizado, porque é difícil demais achar franqueado assim, igual lá o de Não Me Toque, igual aqui. É difícil, não é fácil. Se você parar para pensar, fazendo dos meus 490 franquias, quem que é igual o Caboquinho de Don't Touch Me? É difícil, sabe? Não é uma análise profunda que você tem que fazer. Porque gente é gente, então você tem que saber tratar de gente. Legal. Você tem que gostar de gente. Né? E a gente fala isso o tempo inteiro no Clube de Permuta. Eu vendo franquia da seguinte forma: você gosta de resolver o problema dos outros? Se você gosta, você está comprando o negócio certo. Porque a gente resolve o problema de gente. E o problema de empresário é negócio. O que muda, gente, é só o tamanho do boleto. O boleto aqui é de um tamanho, boleto ali é de outro tamanho, boleto aqui é de outro tamanho. Mas o empresário ele tem as mesmas dores, ele tem os mesmos problemas. O que muda é o tamanho do boleto. O que a gente faz é ajudar. Transformar um problema em economia. Então, quando você fala, e o André falou super bem assim, se você tivesse que se capacitar como franqueador, você tem que se capacitar em quê? Em gente. Porque só isso vai resolver o seu problema. Você vende sua franquia pra gente, é pra um ser humano na ponta. Então, e ele atende gente também. E ele atende gente, então e ele é reflexo daquilo que você faz, óbvio, de treinamento. Mas eu acho que, para sintetizar bem assim, o franchise, na minha opinião, é isso, sabe? É gente, e elas são iguais. Em Minas a gente tem lá mais espinhoso, a gente vai até o fim, a gente joga muito. Negociar com o mineiro não é um negócio simples. Mas negociar com o paulista também não é fácil, não. Entendeu? E fazer negócio em Salvador também não é mole. No interior de São Paulo também não tem facilidade nenhuma. Cada um tem sua característica, né? Exato. Não é pior ou melhor, cada um tem seu jeito. Cada um tem seu jeito. Cabe a nós ter habilidade suficiente para que eu trate com alguém do interior de São Paulo ou com alguém de Don't Touch Me da mesma forma. Eu acho que a grande relevância aqui que a gente mostrou é que existe franchise no Brasil inteiro, para todos os portes, todos os bolsos. No mundo, aliás, né? É que a gente falou do Brasil porque a gente fez esses podcasts especiais com as regionais, mostrando essa disseminação do franchise via BF em todas as regiões. Então, acho que o grande papel é isso, que volta aquela questão do franchise íntegro da informação. Então, eu vou passar rápido, que o nosso tempo já estourou aqui, eu não vou segurar vocês de mais um show. Queria passagem rápida, cada um, planos de crescimento, de expansão, novidades para este ano, que aqui todo mundo tem que falar uma. Legal. Começa, Felipe. Vamos lá, estamos na busca da unidade número 500, ainda este ano, se Deus quiser. Vai conseguir, se Deus quiser. Aí para chegar a 1000, são outros 500. Mas vai chegar, irmão. Quando você chegar na meta, dobra a meta. Aí a gente dobra a meta. Porque é isso que você falou, né? De chegar tem que editar esse programa depois, daí na hora dessa fala faz o... Faz o... É, isso. São outros 500.
Outra coisa que a gente quer chegar, deve chegar no mês que vem, é 1 milhão de atendimentos de limpeza, né? Limpeza, passadeira, enfim. 1 milhão? Serviços, somente no ano de 2023. Perfeito. Que legal, A gente era a estimativa para acontecer em dezembro, mas a gente vai... Só em Não Me Toque teve quantos? Não, assim, e já é multifranqueado, meu, tá? Multifranqueado, Aí, ó. gremista, comprou outras unidades ali próximas, gremista, parceiro. Vou chamar ele para Consegui transformar ele até. Ele falou que o Palmeiras já é o segundo time dele, já por minha causa. Inclusive, a gente trocou camiseta. A gente É muito, enfim, parceiro. inclusive é muito esperto ele. Esperto, né? É. Entendi. Bobinho ele. Enfim, a gente acabou, na verdade, em agosto, nós lançamos um aplicativo focado na nossa realidade mesmo. Já começamos com campanha, então foi uma coisa bem esperada aí para esse ano. E mês que vem também temos a Convenção Nacional Marinha Brasileira, que vai acontecer no Rio de Janeiro. E estamos esperando ali 340 pessoas, 350 talvez, que a gente, para fechar o ano aí com chave de ouro. Perfeito. Parabéns, Obrigada, irmão. viu, Felipe? Eu que agradeço. André? Legal, a gente tem um plano de expansão, a gente cresceu bastante nos últimos anos, a gente se saiu muito bem na pandemia, Boa. com o nosso produto online, síncrono, né? As aulas que aconteceram pela internet, a gente já tinha muita tecnologia embarcada, a Rockefeller Então sempre foi teve. mais rápido, né? Pra dar Foi essa pegada, rapidíssimo, assim. a gente, quando mandaram fechar tudo lá em 72 horas, a gente estava dando aula normalmente para todos os alunos, isso ajudou muito. E ampliou o mercado, que muita gente Isso. que não tinha tempo de ir, às vezes passou a fazer, não é E isso? isso atraiu investidores, empreendedores, né? Não gosto muito da palavra investidores, dá uma conotação às vezes meio Parece que tá errada. deixando Só dinheiro tá ali, botando né? grana, que não o cara é não isso. trabalha, né? Então isso atraiu muitas pessoas, a gente acabou vendendo bastante franquia, cresceu bastante, a gente quase dobrou a rede nos últimos 2 anos. Muito bom. E a gente pretende dobrá-la de novo nos próximos 2 anos. Agora dentro de um projeto claro e definido, né, dentro de um planejamento aí estratégico. A gente está aí com modelos diferentes de franquia também, modelos menores, foco na interiorização. A gente tem aí produto online acontecendo, já é uma realidade, então botar uma lupa em cima disso também. Enfim, trabalhar diferentes canais de distribuição hoje. Esse leque aumentou muito, né? A gente pode fazer com que o nosso produto, o nosso ensino chegue na ponta de diferentes formas e isso está dentro dos nossos objetivos aí para os próximos anos. Maravilha, E parabéns. chegar a todos os estados do Brasil também é uma meta que a gente tem. Tá chegando lá. Eu só não tenho como dobrar o meu tempo aqui, porque se eu pudesse dobrar, porque tem muito conhecimento. Antônio, com você agora. Se eu soubesse da sua pergunta, eu não tinha falado isso no início. Mas o nosso objetivo hoje é avançar muito no interior de São Paulo. E eu vou continuar muito com a minha expansão internacional. Legal. Hoje a gente tem um objetivo de muito em breve chegar a 500 milhão em transações realizadas. Hoje a gente já tem quase 390 milhões em transações realizadas dentro da nossa plataforma. A gente quer muito chegar a 2030 com 1 bilhão. E em 2030 o nosso objetivo, a gente já tem um planejamento até 2030, a gente vai entrar no mercado dos Estados Unidos, acredito, em 3 anos, que é onde é o pai da minha atuação, né? Aqui no Brasil é muito novo, é muito novidade, mas lá não. Mas a gente entra nos Estados Unidos sendo o líder mundial. E aí a gente está trabalhando muito para isso. Por isso que a gente está fazendo essa expansão na América Latina, onde a gente já é considerado o maior da América Latina hoje do nosso negócio. Por isso que a gente está entrando na Europa, através de Portugal, para a gente poder chegar de uma forma muito robusta nos Estados Unidos e já chegar líder, se Deus quiser, chegar líder mundial. Legal, esse é o objetivo, né? Muito bem, parabéns, grandes players aqui. Eu só tenho a agradecer a vocês. André, eu posso fazer um último adendo? Claro. Eu anotei isso aqui, caso eu esquecesse. Na verdade, queria fazer vou me incluir também nessa. Queria parabenizar tanto o André, tanto o Antônio e os demais diretores, coordenadores, porque todo esse trabalho que é feito, muitos talvez não saibam, mas é um trabalho voluntário da Associação Brasileira de Franquias aqui, onde a gente sabe quão corrido é um dia de trabalho de um franqueador. A gente deu alguns exemplos e tantos eventos e tantos encontros que a gente faz, a gente perde... Bom, o André falou de encontros com 200 franqueadores aí. Esse último que a gente fez lá no interior de São Paulo deu 130 e poucas pessoas. A gente perde dias, né? Na verdade, entre pautas e alinhamentos e o dia inteiro, 2 dias inteiros. Então, tudo isso, na verdade, a gente recebe muito do franchising. Vocês falaram, né, como é colaborativo tudo isso. E é uma forma que os diretores aí, os coordenadores que eu assumi hoje, assumo atualmente como coordenador, a gente devolve de alguma forma, fazendo eventos ou fazendo
se propondo aí a devolver conhecimento, enfim, tudo mais. Então, queria só fazer esse adendo, Muito bom. porque Legal. esse é Até- parabéns para todo é o mundo. give Até me back. emocionei. Obrigado, tá? É isso. Não, mas é importante essa sua fala porque representa aí todos os trabalhos de mais de 200 Isso aí. pessoas. Se a gente for somar as 14 comissões da BF, o comitê de admissão, mais todas as regionais, a gente está falando de mais de 200 pessoas trabalhando voluntariamente. E todos os Sim. empresários, E todos franqueadores, os empresários com suas têm sua vida, empresas, têm suas Sim. empresas, têm suas... de diferentes lugares. Exato, né? Isso Então, aí. assim, realmente fica aí a sua fala em nome Muito de bem todos falado, os diretores e... Tamo Parabéns, junto. tá perdoado. Muito obrigado. Nem né? cutuquei o Obrigado. André, nem cutuquei o André É, nessa agora. foi né? boa, Foi boa, né? Foi boa, Obrigado. foi boa. Obrigado. Encerramos bem. Mas, gente, muito obrigada. Obrigada a vocês também que estão nos assistindo. E lembrando que este podcast é patrocinado pela Sultis, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e unidades próprias, com mais de 20 módulos integrados. Obrigada e amanhã tem mais. Dá tchau pra câmera.